queridos amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, hoje nos cabe o capítulo 1, versículo de 35 a 42, que fala precisamente do início da missão de Jesus. Esses versículos são então muito importantes, porque podemos dizer que é a partir daí que ele vai começar a reunir as forças para exercer a sua missão aqui na Terra. Evidentemente, precisa isso melhor ser explicado, né? Reunir as forças para a sua missão exterior. Para a sua missão, onde ele se apresentará ao homem para uma missão de Messias, de Cristo, como o texto fala aqui em Messias. Evidentemente que ele já vinha reunindo essas forças muitos anos antes, quando ainda estava nos primeiros anos da sua vida, e mesmo até antes, muito antes de vir aqui ao mundo. Eu estou falando daqueles 3 anos finais da vida do Mestre, onde ele se apresenta à humanidade como Messias. Então o capítulo de hoje, os parágrafos de hoje, vão analisar essa gênese, essa origem desses 3 anos finais da vida do Mestre. Tá certo? Então, como é que se passa? Mais uma vez ele começa assim. No dia seguinte, o que é isso no dia seguinte? É que teve lá um dia em que as autoridades de Jerusalém mandaram saduceus e levitas para interrogar João. Isso foi um dia. No outro dia, João dá testemunho de Jesus, e fala dizendo que o reconhece como Cordeiro de Deus, como Messias, como Cristo, porque ele viu como havia sido prometido para ele mediunicamente pelos seus enviados, pelos seus guias, que enviaram João para batizar aqui na terra, o mergulho na água. Esses espíritos já tinham dito para João que aquele sobre quem um espírito descer à semelhança de pomba e pairar sobre ele, esse é o Cristo, esse é o Messias aguardado, da qual ele, João, mesmo afirma que se ele batizava na água, esse Messias batizaria em espírito, e que ele mesmo não tinha condição de tirar a sandália dos seus pés, de desatar as sandálias dos seus pés. Olha, então, passa então mais um dia, e agora vem um outro dia, mais um outro dia, quer dizer, uma outra etapa. Nós vamos ver agora ele, João Batista, apresentar Jesus aos seus discípulos. E os discípulos de João vão seguir Jesus. Ora, por que nós estamos trabalhando essa ideia sempre como começa essa primeira parte do estudo? Sempre assim. No outro dia, um dia depois, quando nós analisarmos e chegarmos lá nesse último dia, nós vamos ver que são 7 dias. João, cabalístico como ele é, e agora nós estamos no 3º dia, ele vai assim, num crescendo até o 7º dia. E são os 7 primeiros dias da missão messiânica de Jesus. Não vou entrar agora nos detalhes, mas vamos chegar lá no 7º dia, aí a gente faz um resumo, mostrando o que aconteceu em cada dia. Tá bem? Agora eu só estou localizando vocês no tempo e no espaço, e estou mostrando aqui que esse versículo começa mais uma vez. No outro dia, lê. No 3º dia. Agora, nessa 3ª etapa, já vai haver um translado de discípulos de João Batista para Jesus. Como é que isso ocorre? Vamos voltar àquela diagramação que nós
estamos fazendo, dizendo que o que nós tínhamos era o Velho Testamento, tá certo? E nesse Velho Testamento nós tínhamos lá a Torá, não temos a Torá, nós temos os profetas e os escritos, né? De uma forma geral. E depois nós temos o Novo Testamento, né? Onde nós vamos ter o trabalho aqui da missão do Cristo. O Velho Testamento começa com, no princípio, falando do princípio da humanidade, que foi feita por Cristo. O Novo Testamento também, aqui no Evangelho de João, começa no princípio, agora um novo princípio de uma nova criação, de uma nova atitude espiritual, em que o próprio Cristo, fundador do planeta, vem às praias planetárias, ele mesmo se manifesta, é o Verbo que se faz carne, para, em contato com o homem, levar a mensagem de Deus para o homem. Ele só tem um propósito, trazer-nos a lei divina. Daí uma monoideia, uma única ideia, o Filho unigênito, monogênito, de um único gênio, de uma única informação, que é falar de Deus e nos levar para Deus. Agora, então, começa uma nova criação, porque como diz o apóstolo Pedro, mais tarde, Pedro fala nas suas cartas, né? Nós vamos nos transformar numa nova criatura em Cristo. Quer dizer, Cristo vai nos dar a condição de sermos uma nova criatura. Aqui no Gênesis, nós temos a ideia de que nós somos criaturas. Como Adão, nós somos seres viventes, que precisamos de muitas coisas para viver. Precisamos de alimento, precisamos de respirar, precisamos de segurança, precisamos de sustentação. Em Cristo, quando nós tivermos vida em plenitude, vida em abundância, nós vamos ter vida, essa nova condição, essa nova vida em Cristo, nos dá uma vida imanente, uma vida em si mesmo, que não depende de nada a não ser viver. Essa é a vida que vamos construir em Cristo, quando nós vamos ter aquilo que os evangelhos chamam de vida eterna, que traduzir corretamente quer dizer vida em si mesmo, vida em plenitude, em que não ficaremos mais no joguete da morte. Como diz Paulo, a morte não dominará mais, e nós seremos senhores plenos da vida. Então, esta nova proposta que Cristo veio nos trazer, e que tudo se resume na mensagem do amor que se derrama num perdão cósmico, vamos colocar assim, num perdão total e pleno. Esta nova fase, este novo princípio, passa por uma fase de transição onde nós temos o trabalho de João Batista. João Batista, então, nada mais nos faz do que apresentar um mergulho na água, que nós estudamos aqui plenamente na última palestra, mas que ele faz uma fase de transição para o Evangelho. E ele, para fazer uma fase de transição para a mensagem de Jesus, ele precisava apresentar o sumo, a essência do Antigo Testamento, né? Em que é uma mensagem que ele falava, que é sobre a não violência, não falar mentira, ou não dar falso testemunho, ser justo e praticar o bem, a caridade. Esta mensagem, João nada mais fez do que sintetizar toda aquela verdade do Antigo Testamento. Ele, como representante do Antigo Testamento, aquele Elias esperado, e o Elias esperado antes tinha sido Moisés. Aqui nós temos uma tríade
de reencarnação muito interessante. Moisés reencarnou como Elias e agora vem na figura de João Batista. A gente só fala da visão de Elias como João, mas antes foi Moisés, quer dizer, a representação plena do Antigo Testamento, a essência plena onde que nós temos em Moisés a representação máxima da lei, e em Elias a representação máxima do profetismo. Agora esta essência estava sintetizada em João. João iria apresentar essa essência para que Cristo começasse o trabalho. Um imenso trabalho, muito maior do que aquele, tanto que nós já vimos no prólogo de João o Evangelista, no qual nós já estudamos bastante, quando é dito que por Moisés foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça, uma mensagem plena, ampla, imensa, que liberta. Porque se ele, João, mergulhava na água, que significa a reencarnação, a metanoia, a mudança de atitude mental, em Cristo havia um mergulho no Espírito. E esse mergulho no Espírito nada mais é do que a nossa espiritualização. Aqui o mergulho na água, ainda há uma materialização que precisa ser purificada. No mergulho no Espírito há a espiritualização, há o domínio do Espírito, onde o Espírito passa a ser Senhor. Por isso que a conclusão do Evangelho é Jesus no morrinho, manso e obediente, entrando na cidade de Jerusalém, num domínio total sobre a materialidade, colocando a materialidade no seu devido lugar, como serva, em pleno domínio do Espírito. Olha, esta grande verdade que nós vamos ver aqui na frente, João logo apresenta, nós vimos na vez passada, mas ele repete mais uma vez, quase que tomado de espanto. Ao ver mais uma vez Jesus, ele se dirige para os seus discípulos, e eram dois que estavam ali de imediato, que era João Evangelista e André. O João Evangelista será o João Evangelista, né? E o André, que é o irmão de Pedro, ele vendo os dois já eram então discípulos de João. Vamos colocar aqui, no seu discipulado eles tinham João Evangelista e André. Ele se dirige para os dois e diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Para a coisa não cair do céu, vamos lembrar que antes, num dia antes, quando ele fala e Jesus está diante dele, ele diz que ele é o Cordeiro. Ele sabia que ele era o Messias, porque o anjo pairou sobre ele. Isso nós vimos na vez passada. Quando ele define que Jesus é o Cristo, o reconhece: é meu primo. Eu sabia que o Cristo estava aqui na terra. Eu não sabia que era o meu primo, meu parente. Né? E o Espírito pairou sobre ele, como eu havia sido informado mediunicamente. É esse então o Cristo. Ao ele definir, ele já diz assim: é o Cordeiro de Deus. No qual nós trabalhamos essa ideia de Cordeiro de Deus, mostrando que é uma passagem do livro de Isaías, do capítulo 53, dos versículos de 1 a 10, onde ele diz que, como um cordeiro obediente, ele seguirá para o matadouro. Quem é o cordeiro, o Agnes de Yahvé, ou o cordeiro de Yahvé seguirá obediente para o matadouro. Então, Yahvé, como cordeiro, vindo aqui entre nós, ele vai para o matadouro e vai como uma ovelha também para ser tosqueada de forma obediente. Vai cumprir tudo aquilo que havia sido pré-estabelecido e obedientemente, como nós vamos ver lá no Getsemane, ele vai falar no final da sua missão, quando ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele é obediente como um cordeiro. Olha, Isaías 700 anos antes já havia falado isso. E João, então, ao identificar como Cristo, ele
vez de começar com Cristo, que agora vai começar a ter os seus primeiros discípulos, vai começar a sua missão, ele, João, já o identifica para o final da missão. Ele é aquele que Isaías já chamava do Cordeiro de Deus e que vai para a matança. Vai ser morto aqui entre os homens. Então, para João, e nós vamos ver aqui que ele vai então identificá-lo como Messias, ele é o Messias e a sua maior representação para esse messianato dele está nessa ideia de que ele irá se sacrificar pela humanidade. Como o próprio João também se sacrificou, ele deu o seu testemunho, ele foi um mártir. Por causa dessas verdades, ele se martirizou ao ponto de ser degolado. O Cristo também será um mártir, irá se sacrificar. Só que por enquanto que João esbravejava e gritava lá na prisão contra as atitudes de Herodes, né? O que acelerou a sua degola, no caso do Cristo, como um cordeiro obediente, ele vai para o matador. Uma forma imensa e extraordinariamente mais ampla de ser sacrificado, de ser martirizado. João pega então essa ideia. Eu não poderia seguir o estudo sem pegar essas passagens lá de Isaías e estudar aqui com vocês. Então nós vamos dar uma parada aqui na sequência do texto de João e vamos estudar a informação de Isaías, alguns flashes dali daqueles versículos, daqueles 10 versículos do capítulo 53, para a gente ver como será esse cordeiro. Isso estava vivo na cabeça dele, de Moisés, Elias. Estava agora na cabeça de João Batista. Isso tudo estava vivo na cabeça dele. E quando ele identifica Cristo, para ele o Cristo vai ser aquela glória do martírio, do sacrifício para nós. Evidentemente que nós podemos olhar o Evangelho pelas bênçãos da ressurreição. E é muito mais interessante olharmos o Evangelho pelas bênçãos da ressurreição, a ascensão de Jesus subir aos céus. Mas na cabeça de João, em que predominavam os conceitos da lei e a ideia de afirmar a lei, predominou em Cristo a ideia do martírio também. Entendeu? Ele, em vez de ver o Cristo glorioso da ressurreição, ele interpreta um passo antes dessa glória da ascensão, que é o martírio. E ele interpreta porque é um martírio para todos nós. Agora vamos interpretar esse martírio para todos nós. Quando o texto fala que o Cristo se martirizou por nós, e aí as interpretações e as traduções apressadas se baseiam na letra dizendo que ele assumiu o pecado da humanidade, e nós já vimos isso na palestra passada, que não tem lógica, porque ele assumiu o nosso pecado, praticamente não resolveu nada, porque a gente continua pecando. Então, ele não veio aqui para assumir pecado de ninguém. Ele veio aqui por causa dos erros nossos. E por causa dos erros nossos é que ele sofreu. Agora, então ele não está sofrendo por causa dos nossos erros. No sentido de que, para pagar os nossos erros, não é isso. Ele está sofrendo aqui entre nós porque nós somos errados. E aí ele precisava vir aqui nos ensinar. Mas como nós somos errados, nós vamos prejudicá-lo. E sempre que possível, perseguir todo profeta, todo missionário, porque o antissistema, esse nosso mundo desorganizado, reage à vinda de qualquer pessoa no bem. Então, por causa desses nossos erros, é que ele se sacrifica. E se for o caso, e esse for o caso, ele irá até a morte por causa dos nossos erros, entenderam? Para quê? Para deixar aqui a verdade. Não é para pagar erro de ninguém. Porque isso é uma coisa de historinha, né?
Então, quando diz lá que ele derramou o seu sangue por nós, derramou o seu sangue por nós, é nesse sentido de que, por causa dos nossos erros, para a gente poder aprender a verdade, e a gente, por causa disso, vamos persegui-lo, ele vai, no caso, continuar falando a verdade, mesmo se ele tiver que derramar sangue. E ele fará isso por amor que ele tem por nós, para que ele possa manter a verdade aqui e a gente se libertar. Tá certo? Então isso era o que estava mais vivo. Isso que mostrava para João Batista, em toda a sua síntese que ele tem da ideia do Cristo, isso é que mostrava a grandiosidade de Jesus. Jesus viria para cá por causa de nós, para transformar os nossos erros em verdade. Ora, mas para ele transformar os nossos erros em verdade, ele deveria deixar escrito aqui a lei de Deus. Lei de Deus, diferente daquela lá de Moisés, porque é apenas a ideia da união com Deus. A lei da unificação, da unidade. Tá certo? É isso que ele queria fazer, uma unidade plena de vivência da humanidade. Para isso ele sofreria, evidentemente. Aí dizer João, é o tal Cordeiro de Isaías. Olha o que acontece com essa passagem aqui do Cordeiro de Isaías. Vamos pegar alguns flashes para a nossa análise. Né? Quem creu é o povo dizendo, somos nós. É o povo judeu que está falando de si mesmo, vamos transformar o povo judeu na humanidade. Somos nós falando. Né? Quem acreditou no anúncio de Jeová? Quer dizer, ele teve aqui, imagina Isaías 700 anos antes, vendo o futuro. Vendo que Jesus se manifestou, que é o Jeová, ele se manifesta, está aqui, e veio para esse povo, e ele pergunta, é o povo falando com o próprio povo. Quem acreditou nesse testemunho que ele deu? Então já começa assim. Lá o capítulo 53 de Isaías. E ele vai mais assim. O braço de Javé, o braço de Jeová, para quem foi mostrado? Quer dizer, quando ele veio aqui, ele veio numa mensagem de força, uma mensagem de poder. Ele mostrou realmente uma glória fantástica, através de fenômenos impressionantes, né? Então, para quem foi mostrado? Foi mostrado, todos viram. E aí não tem escapatória. A humanidade foi testemunha da missão dele. Ele não fez uma coisa escondida. Milhares viram. E de todos os níveis sociais. É uma multidão enorme seguindo Cristo. E ali ele mostrou então o braço, a sua força, o seu poder. Vai lá. Né? Como um broto ou como uma raiz, ele nasceu na terra árida. Não é fácil não. Aqui a terra é árida. Falta água. É seca. Ela não produz nada de bom. É aquilo que diz lá no Gênesis, depois do tal do pecado, do erro, da desobediência. O Senhor fala para Adão, agora tu vai comer o pão com teu suor, com o suor do teu rosto. E a terra só produzirá espontaneamente para você espinhos e abrolhos. Espontaneamente, só isso. Não pensa que a gente vai chegar ali no terreno, vamos encontrar chuchu, vamos encontrar abóbora, vamos encontrar... Não. A terra espontaneamente só nos dá espinho. O homem, para produzir aqui, tem que trabalhar muito. Ele, para sobreviver, para se manter, e mesmo assim é difícil, mesmo lutando, é só com o suor do rosto. É nessa terra árida, uma humanidade espinhosa, é que ele resolve lançar sua semente. Brotar aqui, nascer aqui, não é fácil. Então já começamos a dizer, já podemos já dizer que esse cordeiro de Isaías vem para uma terra árida. Um povinho
Tá certo? Lidar com o que se tem de mais anti-espiritual, de maior resistência espiritual, de resistência à vida. A área tem resistência à vida. Continua aí. Não tinha figura nem esplendor para que o contemplasse, nem aspecto formoso para que o apreciássemos. Ele era feio. Como era feio? Aí mexe com a gente, né? Porque a gente sempre bota um Jesus bonito, né? Isaías 30 que esse Jesus era feio, tão feio que a gente não aguentava nem olhar para ele. Aí, esse é o contrário da revelação divina, porque a revelação divina sempre coloca Deus, ou que está próximo de Deus, está íntimo a Deus, como belo. A beleza faz parte da divindade, mas ele era um monstro. Olha só como ele diz aqui: não tinha figura nem esplendor para que o contemplassem, nem aspecto formoso para que o apreciássemos. Ele está falando de quem? Está falando do Yahvé, não é isso? Mas em que momento? No momento de cordeiro, no momento da matança, no momento da cruz. Então ele não está dizendo da vida dele antes. A vida dele antes ele era bonito, tá certo? Um ser que mostrava uma perfeição, até mesmo no sentido físico. E aí toda a tradição reconhece Jesus como um ser de bela aparência. Mas o momento da cruz, depois de tudo aquilo que ele apanhou, depois de tudo aquilo que ele sofreu, quem lê aquele livro, O Cavalo de Troia, pode imaginar do J.P. Mitchell o quanto ele apanhou. E aí nós temos que ver, e nós já trabalhávamos isso aqui em palestras no ano passado, quando nós dizíamos aqui que ele apanhou mais, não só porque foi crucificado, porque tudo crucificado não apanha, mas é porque simplesmente representava a ideia de um ser divino, de um ser que queria implantar um reino novo, e aí os soldados romanos então sentiam mais prazer em bater. Agora, o tal cordeiro que vai para a matança, e no qual João identifica Jesus, é esse cordeiro que estava disforme. Então quando a gente vê esse filme aí agora do Jesus do Mel Gibson, não é isso? É aquele Cristo desfigurado, que ainda está bonito, pelos padrões de Isaías. Entenderam? Então quando a crítica falou tanto daquele filme do Mel Gibson, é Isaías puro. Continua aqui. Desprezado, cuspiram nele, disseram: és mesmo, Cristo desça na cruz, não é isso? Não tem poder nenhum, me salva também, disse o outro ladrão. Desprezado e evitado pelos homens. Passavam ao largo com medo daquela figura tenebrosa, né? Desprezado e evitado pelos homens. Ele era um verdadeiro homem de dores. Então quando a gente vê essas imagens, né, do Cristo sofredor, está aqui representado em Isaías, quando ele era um homem de dores. Quer dizer, as chagas do Cristo, e nós temos essa imagem católica das chagas do Cristo, por causa de Isaías. Era um homem de dores, familiarizado com todas as enfermidades que ele demonstrava, de tanto que sofreu. Como quem se oculta o rosto, desprezado, não o levamos em conta. Então não levamos em conta, ocultamos o rosto para não ver aquela situação tão monstruosa. Então Isaías pensando: em verdade, ele carregou nossas enfermidades, as nossas dores acarreou. Então quando diz que ele carregou as nossas enfermidades, aí logo a teologia interpreta então que nós ficamos curados porque ele levou a nossa dor. Nós não ficamos curados nada, olha que a gente continua a mesma coisa. Tá certo? Ele carregou a nossa enfermidade, porque nós é que somos assim, doentes, enfermos, machucados, feridos. Nós que morremos de forma monstruosa. E que esse tipo de dor nós transferimos para ele, porque ele queria nos trazer verdade, nós não aceitamos e batemos nele e botamos na cruz. Então ele não merecia esse tipo de morte que nós passamos, esse tipo de dor que nós passamos.
Nós é que fizemos isso, ele carregou isso que pertence a nós, entenderam? Como Isaías está falando, a nossa forma de vida, ele chegou ao ponto de viver e teve essas dores, esse sofrimento como nós tivemos. Mas nós o tínhamos como vítima de castigo, golpeado por Deus e humilhado. Quer dizer, quando olharam e viram aquele homem daquele jeito, ele não falava tanto de Deus, ou o que Deus fez com ele? Então a gente achava que ele era vítima de castigo divino. Porque toda vez que a gente vê alguém sofrendo, a gente fala assim, esse cara não fez boa coisa. Olha o que está acontecendo, olha o que Deus fez com ele. Entendeu? Essa é uma interpretação mundana de achar de que Deus nos castiga. Primeiro, Deus não castiga ninguém. E quando a gente vê alguém sofrendo, é ele que castigou a gente, porque foi ele que cometeu os abusos. Tá certo? No caso do Cristo, logo as pessoas viram, se o sujeito está assim tão deformado, pode-se imaginar o tamanho do erro que ele fez no passado. É o que Isaías está falando. Essa foi a primeira impressão, mas uma impressão errada. Uma impressão errada. Simplesmente ele estava assim, deformado, porque nós somos bárbaros. É isso que Isaías está. Entendeu? Foi a nossa barbárie que o deformou. Os nossos erros, o nosso atraso que o deformou. Não acho difícil isso. Então, vamos continuar aqui Isaías falando. Mas ele foi transpassado por nossas rebeldias, quer dizer, com a espada, né? com a lança, foi transpassado, foi crucificado por causa das nossas rebeldias. Quer dizer, porque nós somos rebeldes, é que fizemos isso com ele. Ele veio e falava do amor. Ora, quem fala do amor não merece esse tipo de morte. Mas como a gente é rebelde e resiste, ele falando do amor, ele falou assim, sujeito, para de falar desse negócio de amor, senão nós vamos te arrebentar. Como que ele vai poder falar de amor se a natureza dele é amar? Então arrebentamos ele. E aí quando arrebentamos ele, como o cordeiro ficou obediente, continuou amando. E aí quanto mais amava, mais apanhava. Porque a atitude do homem é falar contra este amor. Então é a nossa rebeldia que o deformou. Entendeu? Ele não está dizendo que é a rebeldia do Cristo que o deformou. Mas fomos nós, por rebeldia, que o deformamos. Então quando o povo analisou pela primeira vez a ideia de castigo, lá no primeiro versículo, no versículo 4 aqui, no versículo 5, a imediata correção, dizendo, não é isso. São as nossas rebeldias que o deformaram. Mais ainda, foi moído por causa das nossas iniquidades. O que é um sujeito iníquo? Ele comete uma porção de desatinos. Ora, nós cometemos tanto desatinos que um dos desatinos que nós cometemos, e um dos mais graves, foi moer Jesus. Olha como Isaías fala. Botar no processador, naquela época não era elétrico, então demorava mais ainda para moer. O castigo por nosso bem-estar caiu sobre ele. Aliás, a palavra para bem-estar no original em Isaías é shalom. É aquela paz abençoada. A paz maior, né? É uma paz, quando a maior ideia do shalom, da paz, não é simplesmente deseja paz e você não vai ter mais guerra. A paz é um estado diferente, na sua origem, é um estado tal de felicidade em que tudo é pleno em você. Você só pode ter paz se você tem vida plena. Você só pode ter paz se você tem saúde plena. Você só pode ter paz se você não tiver mais questionamento, não tiver dúvida. Você só pode ter paz se tiver resolvido o seu problema existencial. E já não tenha nem mais existência, mas só ser. Só ele tem paz. É um bem-estar do futuro, um bem-estar cósmico, espiritual. É um estado celeste, um estado de paraíso. Então ele diz assim, olha o que diz Isaías. O castigo para que nós tivéssemos essa paz, caiu sobre ele.
e através de suas feridas curou-nos. Vamos explicar isso daqui melhor. Para que a gente possa ter paz e a gente não tem paz, temos paz. Mas para que a gente possa ter, e nós temos caminho, temos direção, nós temos um tratado, nós temos um testamento que nos mostra como a gente pode ter a paz, está aqui no Novo Testamento. Para que a gente possa ter esta paz, esta saúde plena, que nós só vamos ter lá no céu, quando vivermos plenamente o princípio do Cristo, tá certo? Por causa disso, nós temos um castigo enorme, um sofrimento imenso para passar na nossa subida evolutiva, para chegarmos até lá. Tá certo? Então, como se estivesse dizendo assim, todo esse castigo imenso que temos que passar, essa vida de dor e de sofrimento para chegarmos até lá, Cristo viveu aqui para a gente chegar lá. Entenderam? Então ele não está dizendo que a paz já foi dada ao homem. Tá errado. A paz já foi dada. O homem só não recebeu. Porque não quis. Tá certo? Mas ele já tem esse caminho. Para ter isso, ele se sacrificou, sofreu barbaramente para a gente ter esta condição de adquirirmos a paz. E por causa de todo então esse sofrimento, por causa dessas feridas enormes que ele teve, por causa desse imenso sofrimento que ele passou aqui, que para nos deixar o Evangelho, ele nos curou. Nós estamos curados? Não. Então Isaías errou. Porque ele fala, curou-nos no passado. Isaías errou. Não, Isaías não errou. Ele é um profeta. Ele está vendo o futuro. Ele vê o futuro do Cristo sofrendo. Mas também vê o futuro lá do céu. Lá na frente, quando nós vamos ter paz. E com a paz nós vamos ter saúde. Porque se vão estar curados, vão ter saúde. Por isso que eu estava falando para vocês que o tal do shalom é uma paz plena. Não é só paz de não fazer guerra. É uma paz que o sujeito tem com saúde, felicidade, alegria. Uma paz total. Ora, essa paz nós vamos ter. Esta cura, essa saúde nós vamos ter. Cristo sofreu para deixar aqui o roteiro, todo o caminho, para a gente conseguir isso. Todas aquelas dores, todas aquelas feridas, toda aquela situação deformada que ele ficou, tudo isso valeu a pena para nos deixar o caminho, a porta, o exemplo, a mensagem. Está claro? Continua Isaías falando desse cordeiro. Todos nós andamos errantes como ovelha, cada um pelo seu caminho. Olha só como é que é o homem. Cada um faz o seu caminho, olha lá. Cada um traça um caminho, um roteiro. Somos assim, como ovelhas, sem pastor, cada um vai traçando o seu caminho. Enquanto ele, o Jeová, descarregou sobre ele aqui, quando esteve entre nós, a nossa iniquidade. Foi oprimido e para permanecer humilhado, mas não abriu a boca. Foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Sabia que era a vontade de Deus. Se era a única forma para a mensagem do Evangelho ficar aqui, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele não abriu a boca, ficou calado. Diz Isaías, ele vai ser humilhado, não vai abrir a boca. Assim como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que está muda diante do seu tosqueador. Mas ele, diz Isaías mais uma vez, não abre a boca, é obediente, não reclama. Nós temos muito caminhos. Todos os nossos caminhos vão com reclamações, com angústias, com dúvidas. O dele não. É um caminho de obediência, de plena e total obediência. O nosso são caminhos
caminhos de revolta, caminhos de dúvida, caminhos de não aceitação, caminhos de reclamação. O dele é de obediência. Continua Isaías. Para a detenção e o julgamento foi tomado. Imagina um homem de bem que só praticava o bem, ele é preso, foi detido, para quê? Para ser julgado. Quem se preocupou com o seu destino, com os seus desígnios? Quem se preocupou? Diz aí. Quem se preocupou com o seu destino? Foi preso? Foi alguém lá defender ele? Diz mais aqui. Pois foi arrancado da terra dos vivos. Daqui, quer dizer, foi morto. Foi arrancado. Ainda botaram os soldados para tomar conta, selaram a pedra para ele não ressuscitar. E botaram os soldados para tomar conta. Foi arrancado daqui das terras dos vivos por causa da rebeldia do povo. E as pauladas foram para ele. Está metendo muita paulada. E foi arrancado daqui. Diz o texto, arrancado no sentido de ser sacado. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro do Bernard, que é jogador do vôlei com a Jornada nas Estrelas. Tá certo? Ele foi sacado daqui. É um tipo da pessoa inconveniente por causa das nossas iniquidades, da nossa rebeldia. Aquilo que ele apresentava era inconveniente. Era um pacote anti-mundo. Se o mundo fala para a gente resistir, lutar pelos nossos interesses, amontoar recursos, revidar as ofensas, ele falava tudo ao contrário. Ele foi sacado daqui da vida porque ele falava tudo ao contrário. Né? Quando até disseram para ele lá o Pilatos, você não sabe que eu posso tomar a tua vida. E ele não defendeu a vida nesse sentido. Ele sabia de tudo. Estava tudo perfeitamente programado. Então não teve jeito para a humanidade. Como tudo que ele falava era antes os princípios do mundo, do ganhar, 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 ganhar. E a mensagem dele era do doar, era o contrário. Então ele teve de ser sacado daqui do mundo. Continua Isaías. Arrancado daqui, ainda a pauladas. Foi colocado com os ímpios num sepulcro. Porque só vai para o sepulcro quem tem pecado. Porque diz Paulo de Tarso, né? Que o pecado, a morte é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. Repare que o Adão, por causa do erro, é que comete a reencarnação, é que gera a reencarnação. E então ele foi colocado no túmulo, como qualquer ímpio, né? No sepulcro. E mais ainda, com o rico na sua tumba. É interessante, nós estamos pensando em Isaías 700 anos antes, radiografando que ele vai para uma tumba de rico, que foi de José de Arimateia, uma tumba virgem, tá certo? Nos jardins de rico, né? De gente endinheirada. E ali que ele foi colocado. Mas mesmo sendo rico, era um ímpio. Tá certo? Porque quem morre é porque tem pecado. A encarnação é fruto da queda, do erro. Então foi colocado lá. Mesmo que não tenha cometido violência, e ele não cometeu violência nenhuma, ele só amou, mesmo que não tenha cometido violência, nem houvesse fraude em sua boca. Quer dizer, como ele não cometeu nenhuma violência, na sua boca não tinha nenhuma fraude, como nos pede a lei, não violência e não dar falso testemunho, não tinha fraude, ele cumpria a lei perfeitamente, mesmo assim foi sacado daqui, foi morto, colocado num sepulcro, mesmo de rico, tá certo? Mas foi colocado lá no sepulcro, como acontece com os índios, com os seres do mundo da queda. Mas Jafé desejou moê-lo. Quer dizer, quando houve essa reencarnação e o planejamento dessa manifestação de Jesus aqui na Terra, o próprio Jafé, ele mesmo, planejou tudo. Quer dizer, não foi nem o homem só que fez só as coisas por barbaridade, mas tudo que o homem fez já estava perfeitamente nesse planejamento. E esse planejamento foi feito. Isaías parte dessa seguinte ideia, porque foi inclusive desejado, foi querido. Ele planejou todo esse tipo de morte. Tanto que ele vai e diz para Judas, vai e faça logo o que tu deves fazer.
Quando ele pergunta para os apóstolos, quem vocês pensam que eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala, mas o que fala a lei? Não diz que o Cristo vai ser preso, que o Cristo vai ser condenado, que o Cristo vai ser crucificado, vai ser crucificado e vai ser morto? Então levantemos, vamos para Jerusalém para realizar isso. Aí que Pedro diz, não Senhor, não vamos fazer assim, então não vamos para Jerusalém. Mas repare bem que foi desejado que não seja, Pai, feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sempre o que é planejado. O homem pode ter batido em tudo que o homem fez e transformou Jesus num ser desfigurado, foi fruto das iniquidades e das rebeldias do homem. Mas nada o homem fez que não foi consentido. Tá certo? E para mostrar que o homem, apesar de ter feito tudo, só poderia fazer até onde era permitido, que no Salmo, capítulo 22, está claro, nenhum dos seus ossos será quebrado. E quando lá veio o soldado romano para quebrar os ossos dele, se assustou, que ele já estava considerado morto e não precisava quebrar os ossos dele, antes dos outros, normalmente. E aí nenhum dos seus ossos foram quebrados. Nota de rodapé dos evangelhos. Por isso que falava o Salmo. E nenhum dos seus ossos seria quebrado. Quer dizer, o homem pode bater, arrebentar, fazer todo o extravasar da sua rebeldia, na sua iniquidade. Mas até onde está planejado e autorizado. Nós não temos capacidade de mexer um fio no cabelo de Jesus, mas não só de Jesus, de qualquer um. Tá certo? Nós não temos condição de fazer nada até onde não seja permitido, não só para Jesus, mas para qualquer um. Entenderam? Dada aquela frase, todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados, não cai uma folha da árvore sem que o pai não saiba. Está tudo matematicamente controlado. É lógico que quando você vê alguém espancando o outro, tudo aquilo que você faz está naquele planejamento. Mas agora o que você faz de espancar, que só é dado fazer até onde é permitido, mas não quer dizer que você não seja rebelde, um monstro, alguém atrasado. Entenderam não? Sim? Vou repetir. Tudo que as pessoas passam, e entre elas o Cristo, é o que elas têm que passar. E a gente não consegue, aliás, frase do Evangelho, aumentar um pouco, um pedacinho, nada a mais para ninguém. Não conseguimos aumentar nada. Está tudo planejado. Agora, se aquilo que ela passa é de amargura e de sofrimento, e foi alguém externo o meio para fazer isso, e se é de amargura e sofrimento, é porque aquele meio externo, que foi um instrumento para esse massacre, é um instrumento ainda muito atrasado. Entendeu? É rebelde e iníquo, como diz Isaías. Se nós fôssemos mais adiantados, agiríamos de forma diferente com Jesus. Tá certo? Sim. Só que essa frase, o escândalo é necessário. Vamos ver. Essa frase, o escândalo é necessário, mas ai de quem vem o escândalo, se a sua ideia na sua cabeça é válida, ela é diferente lá no Evangelho. O tal do escândalo é o escândalo social. Por exemplo, Jesus foi um escândalo. Quando ele apresentou a mensagem lá contra a adúltera, a lei era que a adúltera tem que ser apedrejada. Quando ele diz, não vamos apedrejar a adúltera, porque a mensagem de Deus é amar, e diz para a adulta, vai, não peques mais, aquilo foi um escândalo para os rebeldes, para os seguidores da lei. E ai por quem vem esse escândalo da transformação, vai para a cruz. É que a frase, essa que você citou, lá no Evangelho, está apresentando esse escândalo da transformação e não o escândalo da rebeldia. Tá bem? Voltemos aqui.
aqui para Isaías, quando ele diz assim, no entanto, apesar disso, dele ser moído, apesar de toda essa doença que ficou no corpo dele, de todo esse martírio, essa monstruosidade que aconteceu com ele, ao ponto de causar repulsa, sua pessoa dá como essa expiação enorme, diz ele lá, mesmo assim, é da vontade de Deus, é da vontade de Jeová, que haja descendência. Os seus dias se prolongarão muito, muito, porque esse é o desejo dele mesmo. Vamos explicar aqui isso. Sofreu a peça. Apesar de tudo isso, duas coisas vão acontecer que é da vontade do Yahvé. Dele, antes de encarnar, de se manifestar aqui, veio encarnar no sentido de se manifestar aqui entre nós, e mesmo quando estava aqui consciente entre nós. Duas coisas ele queria. Primeiro, uma descendência prolongada e uma outra coisa que era importante, que os seus dias também fossem prolongados. O profeta é fantástico, porque ele tem a capacidade de dizer aquilo que é mais surpreendente, né? E que às vezes a gente menos espera. Quer dizer, olha o homem sofrer aquilo tudo, ficar completamente desfigurado, né? Arrebentado, e fez isso tudo simplesmente para dois objetivos. Primeiro, para que ele possa ter uma enorme descendência. Segundo, para que os seus dias sejam imensos. Vamos começar a falar dos dias. Parece que foi o contrário. Ele não queria que os seus dias fossem imensos. Porque quando Pilatos veio para acabar com ele e começou a julgá-lo, né? Pilatos mesmo disse, você não vai se defender? Você não vai se defender? Você não sabe que eu tenho o poder de dar e tomar a sua vida? Ora, então ele podia se defender. E quem acompanha essa passagem aí de Pilatos, né? Não só nos filmes, mas nos textos evangélicos, a gente vê que Pilatos lavou a mão, fez tudo para soltar Jesus. E ele não colaborou nem um pouquinho, porque seus dias fossem longos, prolongados daquela terra. Então parece que quando Isaías fala que os seus dias, ele sofreu isso tudo para ter dias longos, não tem significado. Porque tudo aquele que sofreu não é para ter dias longos, é para acabar com os dias. Tanto que acabou rápido. Foi tão rápido que o soldado, na hora que ia quebrar a terra para adiantar o processo da morte, não precisou. Inclusive se assustou, se surpreendeu. Mas como? Já morreu? Antes da hora? Antes do normal que os outros demoram muito? Aqui foi um gesto de caridade que o soldado ia fazer, não? Em guerra a gente chama misericórdia, por misericórdia dá o golpe final. Então quebrar as pernas aumentaria a dor, as câimbras e a asfixia, e ele morreria mais rápido. Uma ajuda que o soldado ia dar, mas não precisou, ele já está morto. Então seus dias foram até rápido. Ele sofreu menos que os outros normais condenados na cruz. E milhares foram condenados na cruz. Entendeu? Ora, o Isaías fala em dias prolongados, porque ele sofreu isso tudo para ter dias prolongados. Se Jesus se defende e age como um homem qualquer aqui do mundo, o homem qualquer aqui do mundo morre com 80 anos, é a média de vida. Naquela época de Jesus, a média de vida era 36 anos. Hoje a média de vida é 70 e pouco, 73 anos, né? Então botaram uma média de vida 80 anos. Mas nós conhecemos pessoas com 90 anos, e conhecemos pessoas com 100 anos. Mas 100 raramente a gente conhece, né? Conhecer. Mas tem 10 anos, 110. Aí já acabou, né? Então, por mais que o seu tempo seja prolongado, aqui na Terra 100 anos, 110 anos,
É isso que aconteceria. E não adiantava nada. Como já passaram os 2000 anos da chamada fenômeno da cruz, se nós fôssemos botar aí 100 anos, né, no ano 130, 150, já não teria mais nada. Não é assim? É que ele não está falando desses anos da vida humana. Os seus dias fossem prolongados, no sentido de que a sua mensagem não teria nunca fim. Ele não estava passando por esse sofrimento para ser um derrotado pelo tempo. Tá certo? A sua mensagem era além do tempo. Quando ele mesmo fala, nenhum pingo da lei, nada passa sem que tudo esteja cumprido. Eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Então, o seu tempo prolongado, os seus dias prolongados, é em termos de eternidade. Tudo isso ele fez para que aqueles que assumissem a mensagem do Cristo também começassem a viver, não mais no espírito do túmulo ao berço, mas viver a eternidade. Repare que nós, os espíritas, sem querermos ser santos, mas nós, os espíritas, e mais ambientados em tempo de espiritismo, e a gente vê isso, enquanto mais o sujeito é espírita, e lê os romances, lê as obras espíritas, e já está há um certo tempo no espiritismo, enfronhado no meio espírita, ele não fica mais preso a ver esse túmulo. Né? Ele fala de outra vida, ele fala de vida futura, né? Tudo assim, inclusive na próxima encarnação vou querer ter com outra pessoa, ou na outra vida eu fui tal pessoa, ou sofri tal coisa, etc, etc. Nós ficamos muito mais abertos do que do berço ao túmulo, entendeu? Isso não quer dizer que a gente é santo não, mas de tantos falar em reencarnação, etc, isso já é normal. Por exemplo, um indiano que nasceu no meio de encarnação, ele fala de reencarnação com muita facilidade. Isso é muito comum. Um sujeito não morre, desencarna. Entenderam? Essa é a grande diferença. O espírito cada vez vai ficando mais, de tanto ele falar, de tanto ele viver, vai ficando mais assim, mais. Né? É muito interessante quando a gente vai em termos de espírita, em termos de corpo espírita, né? Nenhum espírita foi enterrado, como ninguém de uma religião foi enterrado. Mas, quando a gente vai em velório de espírito, guardando as devidas proporções, tem espírito e espírito, normalmente é uma diferença dos outros velórios, né? Muitos outros a gente vê aquele desespero, gente gritando. O espírita canta, conversa, age de uma forma mais natural. Evidentemente com saudade, né? Muitas vezes os parentes estão cansados quando alonga a enfermidade, mas uma forma de encarar completamente diferente. Tá certo? Pode ser que já está até com o caixão fechado, já não há mais aquele tipo de velório, não há nada disso, porque a preocupação é totalmente espiritual. É isso que eu quero falar aqui, ó. Conforme que o Isaías fala e o Cristo passa essa ideia, prolongar os dias é romper a fronteira berço, túmulo. Sabe, olha, é viver aqui e agora, não mais limitado no tempo, mas viver a eternidade. Que não é um somatório de tempo, mas é uma ausência de tempo. É viver isso. Essa é a vida que o Cristo nos promete. E ele sofreu isso tudo. Não vou aumentar a nossa vida para ele ter 100 anos, 120 anos, 130 anos, ele ou qualquer um de nós. Mas para a gente já viver aqui e agora essa eternidade. E a gente desencarna para o plano espiritual também já viver essa condição de planejar outra reencarnação, de vir aqui, e saber que esse é o processo normal da vida. Entendeu? Agora ele fala também que ele sofreu isso tudo para que ele pudesse ter uma descendência imensa. Olha, por mais aí que o Dan Brown, né, do livro Código da Vinci, né, fala lá do tal código lá do Leonardo da Vinci, né, de que Jesus teve um filho com Maria de Madalena, e aí que o segredo do código é esse. Independente dele poder ter filho, porque ele era a fertilidade em si mesmo, né? Mas com Isaías não bate, porque ele queria uma descendência imensa.
E aí, mesmo que tanta luta aí para ter esse tal pacto lá com Leonardo da Vinci, né, para descobrir esse código, nasceu um. Então, não é, quer dizer, mesmo quando se chega ao máximo da imaginação, quando chega ao máximo da imaginação, não consegue ver Isaías. Ele queria ter uma descendência imensa. Essa descendência imensa é onde estão os filhos de Deus. Então voltemos para o prólogo de João Evangelista, quando ele diz assim, lá no prólogo, isso é importante, que ele era o tal filho único, que nós mostramos que é o filho unigênito, que é monogênito, que só tem uma ideia, que é viver plenamente Deus, em unidade com Deus. E que ele veio para cá, essa missão de João no prólogo, para que a gente se transforme também em filhos divinos, em seres divinos, para que também possamos viver esta plena unidade, como ele. Sermos monogênicos, de uma unidade divina, única como Jesus. E ele quer nos dar isso a todos. E essa forma nova de nascer, João ainda explica, que nós estudamos aqui, não nasce nem da carne, nem dos sangues, nem da vontade de varão, não é da vontade do homem, da vontade de varão, não, a vontade do homem. Não é de vontade, do poder da vontade que a gente faz esse nascimento. Mas esse nascimento só depende de Deus. É do nascimento divino dentro de nós. Então, a realidade é que ele veio fazer com que a gente se transforme em seres divinos. E não um, não dois, não três, mas todos. E quantos são? Todos. Porque ele mesmo diz, aí a descendência prolongada, imensa, nenhuma ovelha do meu rebanho perderá. Nenhuma. É uma salvação total de todos. E por enquanto que tiver um sofredor, ele estará conosco até ajudar esse sofredor a se libertar, porque ele adotou a todos, para todos ele é pai adotivo. Ele adotou todo mundo. E não tem aquele negócio de, agora eu não quero mais saber dele, porque ele não quer, não, ele vai ficar, porque o amor é assim. A natureza dele está em amar. E amar sempre. E nunca deixar de amar. Então ele não pode abandonar nenhum filho. Aliás, aonde há uma ovelha desgarrada, como nós vimos aí em Isaías, nós somos ovelhas desgarradas, com caminhos diferentes, ele vai atrás dessa ovelha. E as outras que já se encontraram no caminho do Cristo, ele deixa essas ovelhas e vai procurar as desgarradas. E quando ele consegue libertar uma ovelha desgarrada e colocá-la no caminho outra vez, ele dá uma festa no céu. Porque uma ovelha havia sido perdida e foi encontrada. Saiu do caminho errado e encontrou o caminho do Cristo, que é o amor. E aí então dá uma festa. Porque esse é o objetivo da sua vida. Essa é a sua essência. Então, quando Isaías diz que ele sofreu tudo isso, foi para que lá no futuro pudéssemos ter paz e saúde plena. Valeu, então, tudo que ele sofreu. E não só alguns vão ter isso, mas todos vão ter uma descendência infinita, enorme, de todos os filhos que foram dados ao Pai, é a obra que ele tem para completar, e em tempo infinito. Vamos viver não só uma felicidade de 10 anos, 20 anos, 1000 anos, mas dias imensos de eternidade. Então tudo que ele fez foi para que nós nos transformássemos em filhos de Deus e que vivêssemos plenamente a eternidade. Gozássemos desta realidade para sempre. E aí poderia-se fazer um balanço desse seu sofrimento, né? Ponderar, valeu a pena? Sim. Até agora, o projeto ainda não está concretizado. Mas muitos já se transformaram em filhos de Deus e já vivem plenamente essa realidade. Exemplo? Francisco de Assis. Aqui é um exemplo de quem se cristificou. Tá certo? Falta o resto. Nós, por exemplo. Tá? Ora, voltemos então para o Evangelho de João. João, o Batista, então,
vê Jesus. E como ele já tinha dito antes, é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro de Isaías, do capítulo 53, ele vê Jesus, olha o Cordeiro de Deus ali. Ele, pela segunda vez, o identifica como aquele homem sofredor. Mas não é um sofredor por acaso. Olha o que tinha na cabeça de João Batista. É um sofredor que vai sofrer isso tudo para nós termos saúde e paz, para que todos se transformem e para que todos vivam essa eternidade, essa vida plena sempre. Então, quando ele vai, eis ali o Cordeiro de Deus, estava na sua cabeça tudo isso já pronto. Tá certo? E aí os discípulos dele então se interessam em fazer este pulo, esse salto. E ele então fala para João Evangelista André. Claramente é ele. Aí eles deixam João Batista e vai seguir Jesus. Isso aí é uma ideia de humildade, né? O sujeito ter essa humildade, né? E aí ele não quer, né? É como se vocês falassem assim para mim, guardando as devidas proporções. Nós vamos, a partir da semana que vem, começar a assistir a palestra aqui de segunda-feira do Dr. Roberto. Não vamos vir mais aqui, nós vamos para o curso mais adiantado com o Dr. Roberto. Olha, fazer essa passagem e ir lá aprender uma outra verdade, tá certo? Quase sempre aqui na Terra gera um ciúme tremendo. E os chamados mestres, professores, divulgadores, médios, presidentes, eles não gostam de perder o seu rebanho. Entendeu? Mas se você vai ficar aqui no meu grupo, ou com o grupo do Roberto, segunda-feira, não muda muito. Eu posso até argumentar contigo algumas coisas. Lá você vai estudar André Luiz, aqui você vai estudar o Evangelho. Diante de determinadas situações, o que é mais interessante para você, André Luiz, ou estudar essa parte aqui como nós fazemos o Evangelho? Pode haver algumas ponderações. Agora, no caso de João Batista por Cristo, é covardia. Ele não pode fazer ponderações. Entendeu? Eu posso fazer isso aqui com a palestra de segunda-feira do Roberto, entendeu? Porque são dois. Faria no meu saco. Entenderam ou não? Agora, se o Cristo desse uma palestra aqui na sexta-feira, aí já era. Porque nós nem teríamos essa aqui, nós iríamos lá assistir a dele. Compreenderam ou não? É isso que eu quero deixar claro. João estava nesse impasse. Na hora que ele apresenta Jesus, e ele já o apresenta como Messias, aí vai começar a missão, aqueles 3 anos fundamentais da vida de Jesus, e que ele apresenta para os apóstolos vão automaticamente, os discípulos vão automaticamente seguir Jesus. E João não resiste, mas porque também não tem nem como resistir. Ele mesmo disse, comparando com Jesus, eu não tenho condição de tirar as sandálias dos seus pés. Entendeu? E agora o pior é se ele resistisse. E a gente vê gente assim aberta, resistindo, não querendo perder as suas ovelhas, não querendo perder o seu rebanho. Nós temos que ter essa grandeza. É importante que você venha aqui na minha palestra, mas por enquanto que você não estuda. Tá claro? Depois que você estuda, vai você fazer palestra. Vem aqui, vem só para me visitar, para dar um abraço, como eu vou lá te visitar. Entenderam? Então ficar muito tempo me ouvindo é sinal de involução. É sinal de preguiça. Entendeu? Agarra os livros, mesmo que eu agarrei. E tudo que eu falo aqui, apesar da inspiração, não vem também de graça, não. É tudo baseado em tudo estudado, estado, anotado. Aí eles veem modelo, dão inspiração, dão isso e eles atuam, influenciam na nossa vida, sim.
mas está tudo anotado. Se você não agarrar o livro, não sai nada. Então continue lendo na palestra, mas o objetivo é você não ir mais à palestra e fazer o trabalho. Vamos provar que isso é verdade? Então tá. Olha ali o porteiro. E eles tiveram aquela ideia. Foram seguir Jesus. João não resistiu. É o natural. Vai seguir, quem sabe mais. Siga o processo. E eles foram. E eles se aproximaram de Jesus. E Jesus então pergunta para eles, de forma fantástica: o que vocês estão buscando? Tradução melhor. Aliás, mais verdadeira. O que vocês desejam? É tão natural quando você se aproxima de alguém, né? E a pessoa aberta fala assim: o que você deseja? Né? Porque o que buscar, é até meio buscado, né? Jesus falou assim, bem claro: o que vocês desejam? Era João e André. Estavam ali. O que vocês desejam? E eles perguntaram assim: onde moras? E ele diz: vem e vede. Vamos voltar. Essas são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho. Eu queria falar isso aqui e que vocês nunca mais esquecessem disso. Eu vou repetir, de tal forma eu vou hipnotizá-los, magnetizá-los agora aqui na palestra, que vocês nunca mais vão esquecer disso. As primeiras palavras pronunciadas por Jesus nos Evangelhos. O que desejam? É isso que ele fala para a humanidade até hoje. Entendeu? Jesus pergunta: o que deseja? E a gente deseja muitas coisas. Vamos ver o que esses dois desejaram. E aí a gente vai ver a diferença entre os apóstolos e nós. Senhor, aonde moras? Vem e vede. Quantas vezes Jesus pergunta para a humanidade: o que desejas? Eu desejo casa, eu desejo comida, eu desejo dinheiro, eu desejo cura, eu quero enxergar, eu quero ouvir, eu não quero mais ser obsidiado, eu não quero ser leproso, eu não quero ser isso. Eles não perguntaram nada disso, não falaram nada disso. Nós queremos saber onde você mora, querendo ir lá na tua morada. Entendeu? Se a morada é espiritual, queremos ir lá. Sabemos que já não é mais aquela morada da razão, do intelecto, fruto das reflexões, como diz João Batista. Não é mais o mundo personalístico, mas o mundo espiritual, aonde mora-se. Se é esse espiritual, queremos ir em espírito. É um mergulho no espírito. Se é esse espírito, quer ir lá em espírito. E Jesus não disse aonde que ele mora. Moro na rua tal, número tal, em Cafarnaum. Não tem lógica. Isso é coisa da personalidade. A personalidade é que tem endereço, a personalidade é que tem cadastro. Ele é espírito. O espírito não tem pouso, não tem morada física. Tanto que ele mesmo diz: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não é isso? Não tem cadastro físico. É espírito. Logo, vem e vede. Venha um processo de aproximação. Ver um processo de observação. A mensagem de Jesus: o que desejas? E as palavras, então, quando eles falam que é ter um contato com Ele, viver a intimidade com Ele, no seu nível, na sua residência, na sua morada, viver na sua psicosfera. Morada é a psicosfera da pessoa. Viver nesta psicosfera, nesta casa divina. Jesus então fala: vem se aproxima e vê. É a visualização, é a experiência. A mensagem de Jesus não é uma mensagem teórica. Também não é uma mensagem só para você gozar. Mas é fruto da experiência, da observação. Se aproxima, vem e vê. Observa por você mesmo. Uma realidade que eu não vou te contar, mas que você vai experimentar e vai saborear. Não é um problema de eu te contar como João contava as coisas. Agora vocês vão viver, vão sentir a realidade. E eles foram, e diz a passagem, que era por volta das 10 horas. Ora, e aí passaram a noite com Jesus. 10 horas é às 16 horas ou às 4 horas da tarde.
Certo? Lembra? Jesus morreu na 9ª hora, que era 10 horas. Então às 10 horas, são às 16 horas da tarde ou às 4 horas da tarde. Ou às 16 horas ou às 4 horas da tarde. Tudo bem? Era aquele horário mais ou menos de quando eles foram e passaram o dia com Jesus. Aquela noite ali com Jesus. Aliás, era da tradição do judeu não andar à noite. Não só era tradição, mas era lei. Os levitas, a polícia do clero, proibia. Por causa de roubo, por causa de assalto. E mesmo porque um sujeito que anda à noite, ele mesmo está então com má intenção. Então quando você ia para a casa de alguém já de tardinha, e a ideia era pernoitar. Daí a ideia do hóspede, né? O judeu sempre preservar essa ideia de hospedagem. Olha, então, era já então às 10 horas. João é preciso. Para que registrar isso? Mas ele registra porque ele vive de numerologias. Não é isso? Vocês lembram aqui quando nós falávamos do princípio? Naquelas palestras que a gente falava do princípio? E lá naquele princípio havia lá o Aleph, havia o Bereshit, né? O princípio. E aí nós temos o primeiro e o segundo versículo de João, que foi dado em grego, mas que a gente podia traduzir para o hebraico, lembram disso? Aí que dava um determinado número. Lembram qual era o número? Oi? Não. Eram, traduzindo os versículos todos, com as primeiras letras do alfabeto do hebraico, com as últimas letras. Era 2701, lembra disso? Então 2701, e aí nós somávamos, dava 10, né? E nós dizíamos que esses 10, nós mostrávamos uma cartinha do tarô e dizíamos que era o tal do Sansara, a roda da vida, em que hora sobe, hora desce, que é a roda da reencarnação. E lá nesse princípio, lá no primeiro versículo bíblico, no princípio o que gerou foi o número 10, que foi o Sansara. E nós dizíamos a roda da vida, a roda da reencarnação, da experimentação do mundo exterior, etc, etc. Bom, nós já fizemos várias palestras sobre isso, explicamos, eu só estou recordando para vocês. Aqui mais uma vez aparece o 10. E João especifica, era por volta das 10 horas. 10 horas é da roda, da reencarnação, e tudo precisava ser visto nesse sentido. Vamos observar aqui. Toda vez que na numerologia, observem isso, que vai do número 0 ao número 9, é sempre o 0 ao 9, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9, é sempre a ideia de interno. Sempre a ideia de interno. Tanto que quando a gente soma alguma coisa, a gente vai somando, e vai sempre reduzindo para cair entre 1, 2, 3 ou 9. É sempre a ideia interna. Quando chega, no caso do 10, 11, 12, é sempre a ideia do externo, da parte externa. Ora, o que estava querendo dizer ali João, o evangelista, é que agora era a hora de exteriorização. Era a hora de atividade externa. Era a hora de atuar na roda da vida. Era a hora de atuar no mundo da reencarnação. No mundo daqueles que sobe e desce, que nasce e desencarna, que estão presos a esse sansara, a este mundo aqui de queda. Era a hora de atuar. Eles passaram a noite com Jesus, descobriram no mestre onde que ele morava. Lá na essência em espírito, mas não era mais hora de viver isso. Não era mais época de ficar ali naquele contato divino, lá na casa do Cristo. Era hora de sair deste contato, de vir ao mundo na atividade externa para realizar uma atividade externa. Porque era a partir daquele momento que o Cristo ia começar os seus 3 anos de atividade aqui no mundo. Então eles foram visitar, descobriram onde que Jesus morava no sentido espiritual, mas não para viver naquela espiritualidade, mas para trabalhar, para agir externamente. Vamos ver que é assim? Tá bom. Eles passaram a noite. Diz a palavra, no alvorecer, no despertar do dia, quando o sol nasce e os seres humanos aqui começam as suas agitações,
a tocar essa manivela para ganhar, trapacear e viver nos seus mundinhos de interesse. Com o amanhecer do dia, aqueles que viveram o mistério da onde que ele morava vão começar a trabalhar. Observe, começa logo aqui o texto. E André, encontrando primeiro Simão, que era seu irmão, diz assim: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou, André o levou até Jesus. E Jesus fitou Simão e disse assim: Simão, filho de Jonas, a partir de agora te chamarei de Cefas, que quer dizer Pedro. Acompanhamos. André e João Batista e João Evangelista viviam com Jesus, com João Batista. João Batista diz que aquele era o Cristo. Eles largam João e vão viver uma realidade maior. E a ideia é de viver uma intimidade, aonde tu resides, vem ver, experimenta a realidade espiritual. Passaram todo aquele tempo com Cristo, toda aquela noite com Cristo. Viveram a intimidade do encontro com Cristo. Viram, observaram, se uniram a esta verdade. Era por volta agora das 10 horas. Era a hora de tocar a manivela aqui do mundo do Sansara. Era necessário vir aqui para esse mundo e começar a arrebanhar almas. Ser pescador de almas. Buscar corações para quem? Para Cristo. Para que também venham a ter o contato íntimo com Cristo. E venham saber quem Ele é. Ter uma visão com Cristo. E agora não foi Jesus que foi trabalhar. Foi André. E André, agora já consciente do processo, foi ser pescador de almas. Foi lá, buscou primeiro o seu irmão. A gente tem ideia de procurar primeiro as pessoas lá longe, né? Primeira palestra você vai fazer lá no final do estado. Né? No seu mais íntimo, aquele que está mais próximo de você. Ele foi no irmão dele, no Pedro, e diz assim, e não precisa dizer mais nada: encontrei o Cristo. E quando sempre a pessoa diz assim: encontrou o Cristo? É verdade? É possível? Vem cá, vou te levar. É um problema de experiência. Aqui nós não fazemos isso porque nós somos incapazes. Os pastores são incapazes. E todos nós estamos tagarelando de Cristo. Cristo não é para ser tagarelado. É pegar pela mão, vem cá. Quem melhor mostrou isso foi Kardec. Sem caridade não há salvação, pratica bem. Aí você vai encontrar. Ou então, diz André, pegando Pedro pela mão: vem cá, eu vou te mostrar. Mostra o Cristo para as pessoas. E aí ele teve aquele encontro. E ele achava que ele era o Simão. E Simão quer dizer, Deus ouviu. Ele sempre queria ter esse encontro. Deus ouviu. E agora já não era mais alguém que pedia. Ele encontrou-se com o Deus que estava ali entre nós, que era o Yahvé, é o Deus do Antigo Testamento. Agora é um encontro pessoal. Ele teve esse encontro pessoal. Já era não mais alguém que apelava para ter esse encontro. Simão quer dizer, Yahvé ouviu. Porque ele pedia esse encontro. Agora não era mais assim. Ele teve esse encontro íntimo. E aí o Senhor então troca o nome. Teve um encontro? Teve esse encontro, agora tu não quer mais ficar pedindo para ter esse encontro. Não é mais Yahvé ouviu. Agora você teve um encontro, realizou a sua busca. És pedra, és firme, és verdadeiramente sólido porque teve um encontro crístico. Vai e vai fazer a mesma coisa. Daí ele vai dizer mais tarde para Pedro: te quero pescador de homens, não de peixes, mas pescador de homens. Entenderam? Então quando você tem um encontro, você tem que fazer algo. Volto para a ideia da palestra. Voltando para... Vocês às vezes pensaram que eu tinha esquecido. Não. A ideia é essa: eu estou aqui fazendo palestra para quê? Para mostrar erudição, para mostrar conhecimento. Para daqui a 3 anos, quando eu voltar, 5 anos, 10 anos, voltar o estudo de João, voltar e eu ter que apresentar coisas novas, porque são os mesmos que ficam sempre ouvindo.
Não é. É para fazer esse trabalho. Olha como o André fez, guardando as devidas proporções. Mas foi lá e chamou alguém, começou a trabalhar, começou a atuar. Atua também. Quando você vai começar a fazer algo? Ah, eu sou um incapaz. Bom, bem, de filho de Deus? Incapaz? Por quê? É porque ele estuda. Agarra com propósito, agarra com vontade. Vai ver, vai lá buscar, passa a noite, como o André passou ali, acordado, vigilante para aprender. Se vira, agarra a verdade, se transforma, para você começar a fazer esse trabalho de angariar a alma, de buscar a alma. O objetivo é que todos nós multipliquemos esse conteúdo. Passemos a fazer palestra também, passemos a divulgar, passemos a escrever, passemos a dar colaboração, nos unamos a um determinado departamento da casa para multiplicar esse imenso trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, fazer algo. Porque senão, vamos continuar ali nesse caso, só esperando, aguardando, como discípulo do Batista. É necessário romper. Sair de discípulo de Batista para ser discípulo do Cristo. Mas o discípulo do Cristo é fruto de experiência. É passar uma noite de encontro, ter um encontro espiritual e passar a ser uma nova criatura. E uma nova criatura em Cristo significa um novo comportamento. E o que o Cristo nos pede para essa 10ª hora, essa hora do mundo, essa hora da queda, na carta do tarô, a carta 16 é a carta da queda, da torre que cai, e as 4, o número 4 quer dizer o número da forma, o número da matéria, nesta hora de materialidade, nesta hora de queda, nesta hora do samsara, da roda da vida, porque o que o Senhor espera de nós é esta vontade determinada de sermos pescadores de almas. Só essa é a grande função que temos ao entrar nesta casa do Dr. Bezerra de Menezes. Não entramos aqui para receber. Sim, quando éramos doentes. Se já estamos no nosso processo de cura e de paz, está na hora de começar a dar algo. E um exemplo está em André. Logo no outro dia, bem cedo, começou trabalhando. E o primeiro trabalho foi levar o seu irmão para Jesus. Muita paz.